Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, a professora Márcia Ramos e a minha parceira Alessandra Gomes. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui para mais um encontro, né, Márcia? Exatamente. Mais um para vocês. Né? A classe gramatical que nós estamos vendo é o quê? Substantivo. Então, de olho na tela, aula 81.1, né? A flexão de gênero, né? Flexão de gênero. A classificação de substantivos, a semântica dos gêneros. Que gênero é esse? Você vai lembrar, né? Do masculino e feminino. Vamos ver. Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010. Então, olha lá, pessoal. Acompanha aí o que esse texto traz para a gente de novidade. Também chamados de nativos digitais. Quem nasceu na geração Z tem uma íntima relação com o mundo digital, com a internet e com a informática. São pessoas que cresceram jogando videogames, que acompanharam de perto as inovações tecnológicas e que gostam de consumir essas inovações quando possível. É uma geração que não costuma criar muitos vínculos duradouros com as pessoas. Eles aprenderam a relacionar-se pelas redes sociais e por aplicativos que evitam sair de casa. Quando podem, usam serviços delivery para não precisarem sair. Então, aqui o desafio de ser jovem na sociedade atual. Será que realmente é um desafio? Pois é, dá até pra gente conversar, né, sobre essa questão, sobre esse debate, né? Vamos lá, então, nossa aula do conhecimento, gramática, flexão de gênero. O substantivo é a classe que dá nome a seres, né, coisas, espaços, sentimentos e etc. O substantivo é assim chamado por dar significado à substância, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas, como substâncias tais como nomes, qualidades, estados, processos e entre outros. Então, dentro desse conceito, né, e o que a gente viu, quando ele fala assim, dá nome aos seres, às coisas, a espaços, substantivo. Então, ele serve para nomear, tá certo? Então, vamos lá. Observe aí todos os elementos que compõem a sua sala, a sua classe, exatamente esse ambiente que você está. O seu material também. O seu material, caderno, o que tem na livro. sua mochila, na sua bolsa, na sua pasta, na sua mesa. Agora, neste momento, na minha mesa eu tenho o quê? Uma caneta. Opa, meu óculos. Meus óculos. Ó, na hora. Meus óculos. O que mais? Meu copo, minha garrafinha. Então, garrafinha, copo. Então, isso daí tudo isso aí. Substantivo. Tá certo? Na sala de aula eu tenho amigos. Então, a palavra amigos, se eu falo amigos, é um substantivo comum. Mas cada amigo tem um nome específico, né? Vamos lá. Tem a Letícia? Tem a Letícia. Tem o Lucas? Tem o Lucas. Tem o Davi? Tem o Davi. Tem a Sandra, a Ana, a Elia, a Rosângela, o João, o Carlos, o Marcão, a Sara, a Clarice. A Dolores. Olha aí, Dolores, vocês vão sair na Vilma. O Genésio. O Genésio, o Anésio, olha só. O Vilmar. O Vilmar, o Wagner. Todos aí, ó. A Maria de Fátima. Aí, a gente vamos fazer uma seleção. Vamos separar os nomes dos professores. Vamos. Professores. A gente vai colocar aqui. Ó, a palavra professor é um nome comum, né? Mas cada um recebe aí.
Professor lá de Ariquemes, da Superintendência de Ariquemes. Quem? Vamos colocando aí é o nome do seu professor, do professor presencial. Viu só? Certo? Saindo de Ariquemes, vai para... Pra onde? Vai para Guajará? Machadinho, e assim vai. Cada um vai pegando, Vilhena. O coordenador também é um nome, mas tem um nome específico, né? O supervisor, certo? Então, vamos lá. Tipos de substantivos. Olha, menina, olha só. Vamos relembrar. Alguém chegou aqui diferenciada. Quem está diferente aqui, gente? Analisa aí, olha aí. Vira aí. Professora Márcia, né? Então, nós temos aqui, só para a gente relembrar, substantivo simples, e aí nós temos como exemplo o cachorro, e aí temos também o composto, cachorro quente, próprio, Brasil, comum, um exemplo, lápis, primitivo, livro, derivado, nós temos livraria, abstrato, alegria, concreto, nós temos Deus, bruxa e lápis, e o coletivo, cardume, vara e corja. Viu só os Só tipos, pra gente relembrar. Para vocês aqui, né? Isso. Quando eu tenho um substantivo simples, é porque apresenta apenas um radical. Então, aí do cachorro. Aí o composto formado por mais de um radical, que eu tenho um radical da palavra cachorro e tenho um radical da palavra quente. O próprio é o específico, o comum é o geralzão, o primitivo já diz tudo, que é o primeiro, né? Que surge, a partir dele que vai surgir outras palavras, no caso do derivado, no caso livraria. Isso, que veio de livro. E o abstrato, né? Aquele que depende de um suporte para poder existir. No caso, a alegria, você só vai ver alegria se tiver algo, né? Senão não tem como. O concreto pode ser real ou imaginário, vem na sua imaginação, já sabe que existe. E o coletivo, o próprio nome já diz, é um grupo de um determinado ser. Isso, olha aqui. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo aqui vai ser nosso novo amigo. Bem, esta aqui é a minha casa e... Deixa disso, vamos ao que interessa. O que você tem na geladeira? Olha que interesseiro, né? Então, olha a imagem aqui, que bonito que ficou, gente. A professora Márcia aí, cheia dos corações para vocês. Então, olha só, quais são os substantivos próprios encontrados no primeiro quadrinho? Então, vamos lá. Nome, lembra aí. Próprio, aquele que nomeia, um ser específico. Vamos lá? Você tem aqui, vem comigo, Juninho, o Rodrigo, aqui vai ser o nosso novo amigo. No primeiro quadrinho, você só vai analisar o primeiro quadrinho. Quais são os nomes que apareceram? Vamos lá. Muito bem, Davi já falou Juninho. E? Opa! Tem mais um aí. Rodrigo. Será? Vamos ver. Pronto. Acertaram. Parabéns. Então, Juninho e Rodrigo. Ó, e uma para recordar que nome próprio tem que ser, né? Com letra maiúscula, né? Marcando, né? Letra maiúscula. Não pode esquecer. Vamos lá, mais outra. Vou escrever minhas memórias. Aí passa ali, pensa. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Vai embora, né? Embora. Então, olha aí, qual substantivo é encontrado no primeiro quadrinho? Eita! Será que tem? Qual é o substantivo encontrado no primeiro quadrinho? Qual o primeiro quadrinho? Vou escrever minhas memórias. Olha só, mas de memórias mesmo, né? Exatamente. É só para vocês irem exercitando, né? E você bate o olho, quando faz a pergunta já encontra ali, opa, Juninho, Rodrigo, anterior, agora memórias, e aí já fica na mente de vocês. Aí se fosse para analisar o último quadrinho, né? Será que aqui, se fosse retire do quarto quadrinho
os substantivos. Qual que você ia retirar e teria que classificá-lo? E aí? Tem? Digam aí. Eita, a Letícia foi a primeira agora. Ó, guarda-roupa, ou melhor, guarda-roupa não, guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo, tá nomeando algo, né? Um objeto. Só que esse guarda-chuva aqui, ele é um substantivo composto. Por quê? Foi formado por dois radicais. Tem um radical de guarda, tem um radical de chuva. Então, por isso que é composto. E tem a palavra escola. Escola é comum, tá certo? E além de ser comum, ela também é simples, porque isso é formado por um radical. Lá vai, além de ser escola, ela é primitivo. É um substantivo primitivo. Meu Deus do céu, é um substantivo também, o quê? Ele é primitivo, ele é simples, ele é concreto, tá certo? Viu só? Uma só palavra. Vamos dando sequência. Então, olha aí, pessoal. Na língua portuguesa, são dois gêneros, o masculino e o feminino, tudo bem? Certas línguas, como o latim, o grego e o inglês, possuem um terceiro gênero, o neutro. Para os nomes dos seres vivos, o gênero em geral corresponde ao sexo do indivíduo. O mesmo, porém, não com os nomes dos seres inanimados, em que o gênero é puramente convencional. E aí nós temos ainda, são masculinos os substantivos a que antepomos os artigos o, os e femininos aqueles a que antepomos os artigos a e as. Então, vamos lá, recordando aqui, ó. Eu tenho o substantivo flor. Qual o artigo que vem antes na palavra flor? Olha lá, se nós Vamos colocar aqui, ó, para vocês. Flor. Flor. Então, Antes de flor, vai ser o quê? É masculino ou feminino? Primeiro você tem que identificar o gênero. Isso. Ó, muito bem. É feminino. Isso. Então, vai encaixar aqui o artigo a. Olha aí. A flor. Ah, tá legal. Vamos colocar um outro substantivo aqui para vocês. Amor. Aqui. Amor. Amor. Agora aí, é um substantivo abstrato e é do gênero o quê? Masculino ou feminino? Masculino, né? Então, vou colocar o amor. Viu só que é o nome de um sentimento. A flor, o amor. Formação do feminino. Flexionando-se o substantivo masculino. O que nós vamos ter aqui, né? Por exemplo, vai ter a questão da desinência, que a gente já viu, desinência de gênero, né? Filho, filha, mestre, mestra, leão, leoa, folião, foliona e muito mais. Tá certo? Aqui, ó, flexionando. Vai flexionar o quê? Ó, um é masculino e outro feminino. Olha a terminação de cada um. Exatamente. Acrescentando-se ao masculino a desinência a ou a um sufixo, só reforçando o que foi dito para vocês, né? Temos autor, autora, Deus, deusa, cônsul, consuleza, entre outros, etc, né? Utilizando-se uma palavra feminina com radical diferente, também na formação do feminino, tá? Então, aqui eu tenho pai. Pai. Ó, pai tem um radical. Qual é o feminino de pai? Mãe. Aí, ó, o radical foi totalmente diferente. A mesma coisa acontece com homem e mulher, boi, vaca. Radical diferente. Tá bom? Então, a formação do feminino pode flexionar somente por meio de desinência ou mudando o radical também.
E aí nós temos aqui um quadro para vocês, masculino e feminino, para a gente ver os exemplos, né? Masculino, elefante, feminino, Elefanta, temos arrumador, arrumadeira, poeta, poetisa, charlatão. charlatã. Um exemplo aí para vocês, né? Masculino e feminino. Muito bem. Seguindo, quanto ao gênero, pessoal, os substantivos eles podem ser classificados em biformes. Quando eles são biformes? Olha só, presta atenção, Amadinho, quando apresenta uma forma para o masculino, duas formas, né, no caso, né? Isso, E biforme, outra, dois, bi, né? Lembra dois, né? Quando mudamos as desinências para formarmos o que? O feminino. Então, aqui eu tenho conde, condessa, moço, moça, poeta, poetisa. Então, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Isso. E aí nós temos uma curiosidade aqui para os senhores. Olha, quando usamos a palavra com radical totalmente diferente para formar o feminino, chamamos de heterônimo. Então, bode, cabra, cavaleiro. amazona. Tá vendo? Viu Anota só? aí. Então, vão tomando nota, amados. Seguindo, agora nós temos os uniformes. Quando usamos uma mesma palavra para designar tanto o masculino quanto o feminino. E aí eles subdividem em... Ó, o epiceno. Olha aí. Esse daqui, o epiceno, o substantivo epiceno, ele vai estar relacionado a vegetais e animais, tá certo? É que você vai colocar lá o sabiá, você sabe que é o nome de uma árvore, de um pássaro. Para você se identificar se é masculino ou feminino, vai acrescentar a palavra macho ou fêmea após da palavra. O sabiá macho, o sabiá fêmea. A mesma coisa, né? Vai acontecer com a palavra cobra. Com a cobra, com o jacaré, Exato. com a mamão sempre. e com a onça. E a onça também. Não vai ter o onço, não. Vai ser a onça macho, a onça fêmea, o mamão macho, o mamão fêmea, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Beleza? E vão tomando nota. Então, dá-se o nome de quê? De substantivo epiceno. Bom, saindo então do biforme e do uniforme, olha aqui uma tira para vocês. Vamos lá. Psss. Ei, coisa fofa! Tá a fim de levar um tapão na orelha? Putz, esqueci que também existem borboletas macho. Na tirinha, borboletas macho nomeia as borboletas do sexo masculino. Porque a borboleta é um substantivo epiceno, tá certo? Exato. Viu só? Olha só a distância, né? Borboleta levou o quê? Um tapão. Um tapão, seu borboleta. E os sobrecomuns? Eles designam pessoas, né? Sempre com o mesmo gênero. Olha lá. Nós temos a criança, Então, se referindo a menino ou a menina. ou a menina. Então você sempre vai pelo contexto, né? Essa criança só pelo contexto que você vai saber se é do gênero masculino ou feminino. Vamos lá. O carrasco. A mesma coisa, sexo masculino ou do sexo feminino. A testemunha. Também, Homem, né? ou mulher, a pessoa, homem, mulher, o cônjuge, né? O guia, um monstro, né? No sentido figurado, que pode ser homem ou mulher. Claro, vai falar assim, Fernanda é uma monstra. Não, é um monstro, tá bom? No sentido forma correta. A forma correta, tá certo? Pelo contexto. Quando não mudar nenhum determinante, chama sobrecomuns, tá bom? O mesmo gênero. Vamos adiante. Comuns de dois gêneros designam pessoas com mudança de gênero. O dentista. A dentista, que vai mudar é o determinante, né? Isso, é o que Mas esse o aqui, ó. substantivo vai permanecer O a mesmo. mesma escrita. O viajante. A viajante, O artista. a artista, O jornalista. a jornalista, O colega.
a colega, o cliente, a cliente, o intérprete, a intérprete, pronto, o repórter e a repórter. Então, estão tomando nota aí? Beleza? Então, algumas vezes chega aquela conclusão, aquela dúvida, né? Quando fala de sobrecomum. Então, para você não esquecer do sobrecomum, só pegar a palavra criança. Vamos lá. Faz de conta que você tem uma filha. Filha, já sabe que é menina, né? Minha filha é uma criança feliz. Aí a outra pessoa tem um filho. Ela vai falar o seguinte: meu filho é uma criança educada. Ó, meu filho é uma criança educada. Viu só? Usou tanto criança para o menino quanto para a menina, certinho? Vamos lá então. Agora a particularidade do gênero. Prestem atenção aqui, amadinhos. Há várias particularidades quanto ao gênero dos substantivos que devem ser observadas. Então vamos ver aqui a primeira. Algumas palavras para as quais a gramática não fixa um gênero. Porque ela admite tanto no masculino quanto no feminino. Então, no caso aqui, o diabetes. Aqui, E a diabetes. O personagem. E a personagem. O pijama. E a pijama. Pijama. Como que você já ouviu? Como que você usa? Você usa o pijama ou a pijama? Porque às vezes, é a roupa de dormir, e a pessoa fala, a pijama. Não, normalmente, o pijama, eu uso mais o pijama, mas as duas, né, são aceitas. Então vamos lá, que mais? Aí nós temos algumas palavras, elas mudam de sentido quando mudam de gênero. O cisma, nós temos aqui a separação. E aí quando nós temos a cisma, já é uma sentido, né? Desconfiança. Maria tá cismada com o João. O cabeça. Liderança, líder, né? E aí, quando você troca ali o determinante, fica a cabeça. Já é a parte do corpo humano. O capital, dinheiro, né? E a capital, cidade. O moral. O ânimo. E a moral. Ética, bons costumes. Então, aqui, muito cuidado, né? Se mudar de gênero, usando essas palavras, vai mudar também o sentido, beleza? Assim, quando falo o grama e a grama. O grama, peso, e né? A grama, medida. O matinho mesmo, tá certo? Só lembrar do jardim. Mas atenção, mulheres, a este aviso. A moda exige 1 grama de juízo. Olha só, 1 grama, pelo menos um pezinho, né? Então, esse aí já tá aquilo que a gente acabou de falar, né? Do grama, do peso, né? Medida. A mudança do gênero de alguns substantivos pode implicar alteração no sentido da palavra, mas não mudança de gênero. Passou 200 gramas, tudo bem? Neste caso, a palavra grama é um substantivo masculino, o grama. Então, o correto é 200 gramas. E aí, amadinha? Haveria a necessidade disso, né? Porque aqui, que se a gente for fazer análise, né? Mas houve o entendimento, mas ela que só quis passar uma informação, tá bom? Então, a mudança do gênero de algum substantivo pode implicar, né, na alteração no sentido da palavra, mas não na mudança do gênero. Beleza? Vamos lá. Mudança de gênero com mudança de significado. Aí nós temos o caixa, que é o funcionário. E a caixa, que é o objeto. É aquela lá que você tem uma caixa para guardar treco. Isso. Pronto. E o caixa, você vai ao mercado e lá tem o caixa que vai receber, né? O atendente. O capital, dinheiro. E a capital, a sede de governo, a cidade. O coma,
o sono mórbido, e a coma, cabeleira, o grama medida de massa, e a grama. o capim. Pronto, eu falei matinho. Olha, Olha aí, tá aí o capinzinho. o capinzinho, tá Tudo certo. Aquele capinzinho verdinho, bom para se deitar, fazer um tirar a piquenique. sandália, gente. Ficar descalço na grama é maravilhoso, Alessandra. Vamos lá, Dá então. pra sentir, né? Dá, já senti. Então, aqui. olha lá, gente, atenção para estas. Então, nós temos aqui, são masculinos. Ó, isso aqui é muito importante. Presta ó. atenção aí. O ágape, o anátema, o aneurisma, o champanha. Gente, o dó, o eclipse, o gengibre, o guaraná, o plasma, o pernoite, o mármore. Esses Só são os masculinos, tá? sempre masculinos. Agora vamos ver aqui os femininos. Alface, apendicite, a cataplasma, a dinamite, a mascote, a libido, a hélice, a pane, a derme e a usucapião. E aí, você já fez uso dessas palavras? Olha aí, já Alguma sabe, hein? novidade? Alface. Alface mesmo, tá? Apendicite, dinamite. Aí você já sabe. Agora pronto. São palavras, ó, femininas e são sempre palavras masculinas. Então, tá colocando aí com determinante. Ai, professora, a champanha. Não, não é a champanha. Vamos falar bem? Sim, o champanha. champanha. Tá bom? Até se você colocar lá em francês, aí você já Agora. sabe. Certinho, amados. Vamos lá, então. O que nós temos? Trabalhando O gênero, O que né? os senhores irão produzir? Sempre uma produção maravilhosa, né? Cada trabalho lindo. Então, olha lá, vocês vão produzir um gênero textual que os senhores já conhecem, fazer um mapa mental sobre a flexão de gênero. E aí, alguma pergunta? Alguma Então, pergunta? nós estamos aqui para conversar com vocês sobre essa questão, né? Dos gêneros, vocês entenderam quanto à formação, né? Do substantivo feminino, que você percebe também que às vezes só é para acrescentar algum sufixo, ou às vezes só essa questão do sufixo. Como assim? Vamos lá. Professora. Isso. Lembra aí. Professor. Olha só. E quando nós falamos dentista ou dentista? A dentista. A dentista. Ó, vamos analisar essas duas, né, Alessandra? O determinante vai dizer quem é quem ali, né? No contexto. Exato. O que aconteceu? Aí, usei uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Aí, só acrescentando a desinência de gênero. E na dentista? Dentista, o que foi mudado? Para você ser, se eu falo só dentista, sem usar determinante. Observa aí. Escreveu lá a palavra dentista. Mas aí, eu não sei, o que é a dentista? Como que você vai... Qual a importância do determinante nesse caso? O que você percebeu? Você percebeu que a gente só vai saber se é do gênero masculino ou feminino por meio do determinante, tá certo? Quem são esses determinantes? A gente pode acrescentar aqui o artigo, né? O artigo a, o artigo o, tá certo? Pode ser também esse dentista falta bastante. E aí? Ó, esse dentista. O esse. Né? O esse é um já tá determinante, ali já está marcando, determinando né? o dentista. Então, já tô dando aqui uma pista que é do gênero masculino. Agora, se nós colocássemos essa dentista... Aí, automaticamente, né? Já saberia. Já saberia. Então, se for do gênero masculino, você vai usar também, né? Os determinantes de gênero masculino. Aí você vai lembrar da concordância nominal. Gente, por isso que fala da questão da concordância nominal, que é a questão de gênero
e número. E aí eu mais uma vez reforço a vocês a questão de trazer os conteúdos aí lado a lado. Olha agora a concordância Nominal, né? nominal, para você também fazer uma ligação com a questão do substantivo. Então, sempre quando você aprende bem um conteúdo, fica mais fácil compreender o outro, porque é uma sequência, né? Se eu fiz bem um, pratiquei bem, fiz bastante exercício, o próximo vai ficar mais tranquilo para minha execução. Certo, amada? A gente vai voltar lá para a tela, a gente vai mostrar para vocês essa diferença. A gente vai rabiscar um pouquinho e vocês vão conversando com a gente. Beleza? Então, vamos aqui, colocando aqui para vocês num espaço, limpar aqui, né, Alessandra? Vamos ver, esse aqui tá bom? Essa daqui da questão da mudança de gênero, para vocês. Vamos lá. Só que assim, fui ao mercado, escrevendo, fui ao mercado e aí vamos lá. Ele vai subir um pouquinho. Né? Vai subir um pouquinho vai, aí. Só um pouquinho. Eu Desceu. E o Caixa. caixa agora desceu aqui. O caixa estava fechado. estava Fechado. fechado. Viu só? Aí eu tenho a palavra caixa, né? Aí você caixa é uma palavra feminina. Mas presta atenção, aqui não tá como uma palavra feminina, tá? Porque aqui está relacionado ao funcionário, a pessoa que atende, tá certo? Porque quando mudou o determinante, ó, eu falo o caixa, mudou o significado da palavra desse substantivo. Exatamente. Então você vai saber que o caixa se trata de quem? Do funcionário, né? Do Da atendente. pessoa. Porque o caixa é uma menina, uma mulher. O caixa que me atendeu foi a Fernanda. Olha só. Por mais que eu troque a Fernanda, mas ela vai ser ainda caixa. Exatamente. Esse sentido de o. Agora, se nós colocarmos assim, a caixa está vazia. E agora? Agora tá no feminino. O que você consegue identificar aí? A caixa está vazia. Dá no sentido de funcionário? Ou de objeto? Diga aí. Ou de objeto? Ou de quê? De um recipiente? A caixa é de plástico. Ó, mesma coisa. É um recipiente. A caixa é de madeira. Então percebam a importância do determinante. É ele que vai dizer, entendeu? Então, dentro do seu contexto, né? Mas deixa eu apagar. Caso não... Vamos voltando aqui para vocês. Seu dedinho é melhor, Márcia. Aqui, vou aqui apagando tudo para ficar bonitinho, né? Agora vamos lá, vocês vão criar agora, vocês vão construir aí, usando a palavra como medida, grama, e como capim. Cria aí rapidão. Grama. Assim, graminha. Isso. E a outra medida? A medida seria o peso. Colocar uma balancinha, mas não sei desenhar a balança. Então, vamos lá. Aí é o jardim. Como que você poderia, para construir uma frase, né, usando a palavra grama como medida e a palavra grama como capim? Isso, aí vocês podem socializar, né, com a turma, qual o exemplo de cada um, o que cada um fez, fazendo aí essa diferença, para vocês não esquecerem mais, o grama, a grama. Igual a cabeça. Fala assim, minha cabeça está doendo. Agora, se eu disser, o cabeça do primeiro ano H é o João.
Ó, E aí? É o líder, já mudou. É o líder, né? Então, somente por causa do um determinante mudou faz toda a de diferença. gênero, mudou o sentido. É a questão da semântica, beleza? Então, é isso, Alessandra? acho que agora ficou bem redondinho para vocês, né, pessoal? Beleza? Depois eu quero ver aí as construções das frases. Os certo? exemplos de vocês. Exato. Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Tchau. Tchau, tchau.